Vamos ver. Ah, agora eu ouvi um barulhinho. Não sei o que significa esse barulhinho, mas eu ouvi um barulhinho. Acho que ela tá assim, porque ela colocou pra gravar, né? Ah, agora está Aí. compartilhando. Ok, 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 ok. Vamos lá, então. O cântaro permanece vaso, representemo-lo ou não. Então aqui tem uma frase complicada, né? Aí depois o grego que está estudando alemão, ele vai nessa frase aí em alemão pensar ela, porque ela tem aqui, parece que é uma situação equívoca, né? A gente não sabe se ele está afirmando contundentemente que apesar da questão entre objetividade em relação à coisa, o cântaro vai permanecer vaso, independente da representação, ou se a frase é mais irônica, né? Se aqui ele trabalha, ele faz uma afirmação tomando de maneira irônica partido da percepção da objetividade. Olha, ele permanece ainda que eu não represente, o que é estranho, não parece fenomenológico, né? Então ele tem que entender em que sentido agora ele está falando representação. Se é um sentido mais cassireriano, que não existe nada que não seja representado, ou se é um sentido mais crítico radical, entender a representação como encobrimento. Ele fala assim: olha, o cântaro vai permanecer vaso, independente dos encobrimentos que se faça sobre ele. Então, eu vou deixar aqui esses sentidos abertos para a gente depois aprofundar. Como vaso, o cântaro está em si. Então, ele retomou o raciocínio do estar em si, e ele vai tentar agora, né, evidentemente, não reduzir isso só à objetividade. Por quê? Porque agora a gente vai ter que distinguir, embora ele não explicite isso, a gente vai ter que distinguir o estar em si da coisa em si. A coisa em si é o conceito kantiano, que vai se opor ao fenômeno. O que é a coisa em si? A coisa em si é a suposição, né, das coisas. Aqui está um cântaro de café, né? A suposição que as coisas estão em si, independente do fenômeno delas. É o númeno que o Kant argumenta que não vai servir para a ciência. A ciência não pode trabalhar com a coisa em si, ela só pode trabalhar com o fenômeno. Que a coisa em si, a ciência não chega. A ciência, quando chega, já está na representação. Isso gerou uma série de debates no período, né? E posteriormente também o Kant não consegue chegar no mundo, né? Que é um equívoco, é equivocado pensar assim. Mas, nossa, há 200 anos você tem linhas que partem disso. Kant acaba, né, chafurdando, né, apenas no mundo do conhecimento, não chegou propriamente no mundo concreto. Tem muito disso. Eu discordo. É uma falsa questão, na verdade. Uma falsa questão se colocar dessa maneira, né? Mas o Heidegger aqui não está falando da coisa em si. Ele está falando do estar em si da coisa. Então não é a mesma coisa aqui. É uma coisa diferente. E aí ele começa a trocar cântaro, vaso e continente. A gente tem que guardar que a primeira definição foi descritiva, né? Olha, o que faz que o cântaro, o que é o cântaro? É uma coisa que contém. É uma coisa que contém. E o que faz o cântaro conter? Paredes e fundo. Então ele colocou isso lá e isso realmente está certo. A princípio, a gente não tem discordâncias com relação a isso. Por isso que ele segue aqui com o continente. Ele diz o que significa
que o continente que responde pelo cântaro esteja em si. Será que o estar em si do vaso já determina o cântaro como coisa? Porque essa que é a questão. O problema aqui não é definir cântaro, mas é me valer de cântaro para pensar a coisa. Eu perguntei o que é coisa porque eu queria saber o que é a proximidade. E acompanha a proximidade o que nós chamamos de coisa. Então a questão aqui não é definir cântaro, mas é saber se na minha indagação, nesse momento pelo cântaro, que é pelo estar em si, né, do vaso, se já determina o cântaro como coisa. Entretanto, o cântaro só está como vaso na medida, agora lá, olha lá, em que foi levado a um estar. É verdade, para eu considerar, ele tem que ter chegado aqui. Agora a gente vai pegar a esfera, por exemplo, que interessa aos marxistas. A gente saiu aqui, estamos saindo um pouquinho da esfera empírico restrita, da esfera positivista, da esfera analítica, e estamos dando, né, amplitude à esfera social, à esfera que o Cassiga chamou de pragmática. É agora que o Heidegger amplia para a pragmática. Veja que o Heidegger ele não está concentrando cada vez mais, ele está ampliando. As primeiras vezes que eu estudava esse texto, eu achava que ele ia do genérico para o particular, para o específico, mas não. Ele partiu de um particular vitorioso do nosso tempo, que é o paradigma da ciência tal qual estabelecido pelo Thomas Kuhn. Ele partiu disso. Ele até vai voltar a isso daqui a pouco. E vai falar de ciência mais detidamente. Mas ele partiu disso, agora ele vai compreender, envolver, abarcar a esfera social. Entretanto, o cântaro só está como vaso na medida em que foi levado a um estar. E aí a gente vai entrar nessa esfera do Sterren, do Stellen, do Herstellen. Olha que interessante. Eu vou sair da esfera, né, do Fass, do Gefas, e vou para a esfera do Sterren, do Stellen. O que aconteceu, no entanto, e acontece através do por do Stellen, que é aquilo que é levado a um estar, né, a um Sterren, isto é, através do em alemão, produzir é herstellen, é demais, né? É demais. Em português, para a gente fazer isso aqui funcionar, a gente ia ter que falar de conduzir, produzir, né? Só que daí ia envolver induzir, não ia funcionar tão bem na língua comum. O problema é a língua comum. Espera um pouquinho. Tem cara que traduz Heidegger e traduz Heidegger, né? Tentando fazer essas pirotecnias, essas peripécias. Qual é o problema? É que essas peripécias que são possíveis em radical latino, português, claro que é possível, não vai assistir à fala comum, à fala cotidiana, à fala trivial, que é o que o Heidegger consegue. Então o Heidegger ele está aqui articulando expressões cotidianas e evidenciando essas coincidências, que são coincidências, a arbitrariedade do signo. O Heidegger não está achando que tem um sentido mais profundo na linguagem, não é isso. Ele está o tempo todo agindo de maneira oportunista, o tempo todo. De modo que, de uma maneira muito parecida com Nietzsche, aqui importa mais o rigor da performance do que o rigor das posições.
Não são as posições, mas os movimentos que me levam a ela. Tem mais a ver com dança do que com escultura. O legal não é o corpo parou de uma maneira esdrúxula numa dança contemporânea. Mas o legal é o que ele fez para chegar até lá. Aquele gesto que ele parou, às vezes jogado no chão, estapefado no chão, é só a conclusão de uma série de movimentos que tem aquela posição como fim necessário. Aquela posição era a culminação de uma série de movimentos. Então, esse texto do Heidegger é parecido com isso. Porque não pode ser argumento, essas coincidências morfológicas. Não é argumento. E o Heidegger vai tentar falar um pouco disso daqui a pouco. A gente não vai chegar lá hoje, mas é próximo aqui no texto. Então, peguemos de novo essas frases. O cântaro só está como vaso na medida em que foi levado a um estar, a condição de possibilidade. O que aconteceu, no entanto, e acontece através do pôr, isto é, através do produzir. O estar em si do cântaro, para ser, tem entre suas condições de possibilidade a produção concreta, e aí ele vira, né, um sociólogo materialista. O oleiro apronta o cântaro com terra selecionada e especialmente preparada para isso. Desta terra consiste o cântaro. Pelo que de que consiste, pode também estar sobre a terra, direta ou indiretamente, por meio de uma mesa ou de um banco. Sim, realmente, né? Não, senão, eu tenho que sair desse cântaro abstrato, da objetividade. O cântaro é um cântaro concreto, é aquele cântaro, é esse cântaro. Está direto no chão, está no banquinho, está na mesa, ele está em algum lugar. O estar em si exige o estar em, existencialmente falando. A coisa em si é uma abstração científica, mas o estar em si de toda coisa exige um estar em, um estar aqui ou ali, desta ou daquela maneira. O que consiste através de tal produzir é o que está em si. Se tomamos o cântaro como vaso produzido, então parece o apreendemos como uma coisa e, de algum modo, como simples objeto. De novo, aqui para você não ler errado. Se tomamos o cântaro como vaso produzido, então parece o apreendemos como uma coisa e, de algum modo, como simples objeto. Ou, ainda assim, tomamos sempre o cântaro como um objeto. Daí a coisa seria redutível, a coisidade seria redutível à objetividade. Ô Silvio, Diga. parece que na tradução da Chuba que tá contradizendo esse texto aí. É por isso que eu não confio na dela, né? Não dá para comparar a Chuba aqui com o Adoro de Souza. Mas é que ela tá falando que não como simples objeto, e aí ele tá dizendo que é como objeto, não é? Vamos pegar duas frases antes para ver se o sentido é esse. Pelo de que consiste pode também estar sobre a terra, direto ou indiretamente, por meio de uma mesa ou de um banco. O que consiste através de tal produzir é o que está em si. Se tomamos o cântaro como vaso produzido, então parece o apreendemos como uma coisa e, de algum modo, como simples objeto. Tá certo, desculpe. Eu aconselho seguir o Eudoro, não compare com a Schubach. Tá bom. Eu aconselho, por isso que eu mandei o texto para todo mundo. Não, tudo bem. Eu estava tentando só correlacionar os sentidos.
Não, a chuva aqui não vai ser tão... Eu acho que não vai ser tão confiável. Se o texto objetivo da gente fosse esse, tudo bem. Tá. Mas só que é uma etapa para a gente passar para a cima simbólica, né? Tá bom. Então é só para a gente entrar num certo clima. Por isso que a gente retomou o 5º capítulo do Torrano. É um processo. Tá bom. Ou, ainda assim, tomamos sempre o cântaro como objeto? Certamente. Em verdade, porém, não mais tão só como objeto do puro representar Vorstellen, mas como um objeto do que um produzir Herstellen nos põe, nos confronta e nos opõe. Então, aqui, não chegamos na coisidade, mas já estamos entendendo que o Vorstellen e o Herstellen se relacionam. E, para se relacionarem, eles não podem ser redutíveis entre si. Para alguém que diga, mas não teria uma relação de redutibilidade, nesse caso, não. Nesse caso, o Vorstellen tem algumas consequências que ele não compartilha com o Herstellen. Outras compartilha, mas tem algumas que não. Por quê? Porque na ciência eu consigo abstrair totalmente o objeto. A objetividade na ciência é a abstração total. E aí, o Vorstellen, ele se independe totalmente do Herstellen. O Herstellen deixa de importar. Eu não entendo o que quer dizer puro representar. Em algumas traduções que a gente lê do Heidegger, ele costuma, na tradução, né, distinguir o representar pelo presentar, né? Será puro representar estaria nessa linha de não uma mera representação? O puro representar é a representação da ciência. Ah, tá. É o Heine Betundung, que eu acho. É a função da ciência do Cassirer. É o nome da função da ciência do Cassirer nas formas simbólicas. Representação pura. Mas no que ele se distingue do mero representar? Você está com sua xícara de café aí perto? Tô. Pega ela. Ela é igual ou diferente da minha? Diferente. A minha deve ser maior que a sua, será que não? A sua é maior. Minha maior, né? Tem outras cores também. A sua tem relevo? Não, a minha é lisa. A minha tem relevo, né? São diferentes, né? Devem ter densidades diferentes, devem trabalhar o calor diferente. Então, esses particulares, eles articulam representações que lhes são próprias. Agora, os dois são xícaras de café. Nesse sentido, eu tenho uma representação mais geral. Para ser xícara de café, eles têm que possuir o continente. Note que agora o continente, nesses termos, ele está começando a ignorar o mero representar da xícara de café. Por quê? Porque o continente, ele diz respeito a muitas coisas. Muitas coisas caem no gênero continente. Muitas coisas. Xícaras de café, copos, vasos, garrafas, cântaros de água, ânforas de vinho. Mas mais coisa que isso. Por exemplo, continentes geográficos, que contém fauna, flora. Mas outras coisas também caem em continente. Por exemplo, as categorias, que contêm casos. O continente, ao ser assinalado, se eu já estou num mundo em que eu abro a forma simbólica da ciência, ele com muita força começa a tender o quê? A representação pura. Agora, eu lembrei, a representação pura é a tendência da ciência, mas quando chega na ciência, o Cassirer chama
de significação pura, não de representação pura, fazendo essa correção. A representação pura é a tensão que a linguagem sente na relação com a ciência. Só que a linguagem nunca chega na representação pura. Ela só tende a, mas ela nunca chega. Então a linguagem trabalha com as representações em gerais. Representações em geral. Né? Certo? Diga, Guilherme. Quase que eu saio. Não pode. Eu fui ligar o microfone e quase que eu saio da reunião. Eu estava conversando com o Fê ontem sobre as questões de gênero, né? E como essas questões parecem, né? Algumas questões da linguagem que a gente está discutindo aqui, como você falou da caneca. A caneca, ela tem uma série de características que faz dela caneca. Mas cada caneca também vai ter uma série de características que faz dela uma caneca e não outra. Isso tem muito a ver com as questões de gênero que a gente discute, né? A gente estava discutindo sobre a sonata ontem, né? Mas porque a sonata ela vai estar ali afirmando uma série de coisas que faz dela sonata, mas ela também vai estar afirmando uma série de outras coisas que até não se esperaria de uma sonata, mas que faz dela uma sonata e não outra. Perfeito. Mas aí você falou um pouco mais pro final e eu perdi o que eu ia perguntar porque eu achei muito interessante. Eu comecei a pensar. Quando você lembrar, você pergunta, então. Sim. Vamos lá, vamos seguir. Deixa eu ver. Ou ainda assim, tomamos sempre o cântaro como um objeto? Eu retomei, né? Certamente. Eu vou retomar então do 10, vai? Deixa eu retomar do 10. Ou ainda assim tomamos sempre o cântaro como objeto? Certamente. Em verdade, porém, não mais tão só como objeto do puro representar, mas é um objeto que um produzir nos põe, nos confronta e nos opõe. O estar em si parece caracterizar o cântaro como coisa. Na verdade, porém, nós pensamos o estar em si a partir do produzir. O que o produzir visa é o estar em si. Mas ainda assim, é sempre pensado a partir da objetividade. Embora o objetar, a oposição do produzido, já não se fundamente no puro representar. Por conseguinte, da objetividade do objeto e da sua autoposição, não há caminho que conduza à coisidade da coisa. Por quê? Porque no universo do Stelling, eu até tenho diversidade. Eu tenho o Stelling, que é puro. Eu tenho um Stelling científico, que trabalha na relação sujeito e objeto, por isso que tem confrontação, né? Eu tenho a questão da produção do objeto, que é a causa eficiente que me levou aqui, mas nesse sentido da causalidade ainda está no mundo da ciência. Então eu não cheguei ainda nas condições materiais, sociais do oleiro. Eu ainda estou na consideração da causalidade. E aí o que é legal é que o Cassirer também abriu a perspectiva para a gente pensar na causa eficiente do sistema causal do Aristóteles. Silvio, eu lembrei. Diga. Porque aqui ele fala que o que aconteceu, no entanto, e acontece através do por, isto é, através do produzir. Então, o produzir ele é uma instância que abarca a instância do por, certo? Para eu produzir, eu tenho que ter o por também. O Herstellen ele pressupõe o Stellen, ou não? Eu não sei se você está presumindo uma série de relações que não estão aqui declaradas. Eu não sei se elas são necessariamente consequências. O que eu sei, fenomenicamente, é que as coisas
são produzidas e, por isso, elas estão postas. Eu tenho aí uma espécie de estrutura. A estrutura do Stelling. As coisas estão postas porque foram produzidas. Mas aqui a produção com relação ao por me parece uma relação muito íntima. É que, sabe o que está gerando dificuldade? O vaso. E se eu falar, por exemplo, da pedra? E se eu falar da palmeira? Elas também, nesse espectro, né? Nessa perspectiva, elas se dão num determinado por, elas estão postas numa situação, numa disposição. Só que não tem quem produziu a palmeira. A não ser que você vá para a escolástica, aí é Deus. Por isso que servia como argumento ontológico. Que a causa eficiente na palmeira, na montanha, no rio, exigia Deus. Você está entendendo? Sim, mas nesse caso também o Herstellen, ele pressupõe o Stellen, né? Para alguma coisa ser produzida, ela precisa estar posta. Então é que tudo bem, não estou falando que é errado. Você tem uma possibilidade de organizar dessa maneira. Não se organizou assim no texto. Você pode fazer mover nessa direção. Ainda não se fez mover nessa direção. E eu acho que ele está abandonando isso aqui. Ele escreveu de uma maneira para deixar várias possibilidades abertas. Você está escolhendo uma. Você tem uma finalidade para escolher essa que você está escolhendo? Não, foi só como eu entendi a princípio. É uma possibilidade de entendimento. Agora, você pode entender de outra maneira. Por exemplo, posso entender que o produzir se atualiza como pôr na coisa considerada. Que ele não é uma consequência do produzir, e ele também não é uma condição para outros produzires. Eu posso entender que ele é uma atualização, uma outra forma de ver bem diferente. Que é o que o Marx vai fazer. O Marx ele vai resistir à ideia da produção como exclusivamente possibilidade. Ele vai dizer, olha, a produção está atualizada na coisa posta. E é por isso que, entre outras coisas, essa produção em ato no posto pode enfeitiçar o consumidor. Aí vai ter uma série de implicações. Por quê? Porque a atualização da produção no posto se dá por alienação. Só que isso é um modo de atualização. Pera, que travou um pouquinho. A atualização do que no posto? A atualização do produzir no posto se dá como alienação. Sim, então... A alienação é um modo de atualização. Que nesse caso é a atualização do possuir, do produzir no posto. Sim, então você vê que o posto é produzir. Que é o que a gente tenta mostrar na obra de arte. Na obra de arte, isto é indissociável, isso não é uma possibilidade. A obra de arte torna isso sine qua non. É uma condição sem a qual não vai acontecer a obra. Na obra, o por, ele é o produzir. Então, o Heidegger está deixando todas essas possibilidades aqui. Ele está garantindo essas possibilidades. Ele escreveu de um jeito para você não seguir um em detrimento ao outro, entendeu? Se a gente fosse estudar esse texto, precisaria confrontar com o original, porque realmente, por exemplo, aqui que ele fala que o objeto, aqui ele fala, em verdade, porém, não mais tão só como objeto do puro representar, o Vorstellen, mas é um objeto que um produzir, o Herstellen, nos põe, nos confronta e nos opõe. Só que o próprio Stellen, ele já abarca todas as significações do pôr, do confrontar e do opor. Pois é. Então, isso provavelmente deve
a não ser que ele tenha utilizado outras palavras para focar nesses sentidos específicos. Mas Eu se ele usa o acho, Sterling aqui de novo, ele está gerando uma relação de causa e consequência, ou não de causa e consequência, mas de, né, mais uma relação talvez cíclica, que tem outras consequências, né? Que aqui talvez não esteja, enfim, por isso que eu eu falo, né? acho Precisaria que talvez olhar o original. eu acho que o Heidegger escreve só que o produzir nos põe, que o Herstellen nos Stellen. Eu acho que ele só escreve isso. E talvez justamente por isso que ele traduz como essas três possibilidades, que são as significações do Sterling, né? Eu acho que sim. Eu acho que o Odoro de Souza vai lá e desdobra para deixar claro esses sentidos. Tá. Agora, como o Ricardo Rizek explicava, isso aqui é boi de piranha. Isso aqui não é o objetivo do texto. Ricardo Rizek fala assim, isso aqui é boi de piranha. A gente está pensando nisso aqui. Isso aqui é só mais um dos enganos, é mais um dos encobrimentos. Tem um monte de implicação, é uma coisa séria, é uma coisa importante, mas não nos conduz à coisidade. O que é o coisico na coisa? Aqui é uma coisa importante. Quando eu entrei nas consequências que são muito numerosas e ricas do Stelling, né? Porque eu tenho o Gefas antes, é um universo de sentidos para um linguista, e depois eu tenho o Stelling. Nenhum nem outro conduziu a coisa. Mas é importante eu ver que eles não conduzem. Por quê? Porque quando eu pergunto pelo coisico, eu já sei que o coisico não é redutível ao por e não é redutível ao conter. Ou seja, em termos fenomenológicos hermenêuticos, o conter, nem o conter, nem o por, ou melhor dizendo, nem o universo semântico representativo do conter, nem o universo semântico representativo do por, tem competência para responder pela coisidade. Eles têm relação com a coisidade, mas não têm competência para responder por ela. Não tem competência. Tem relação, mas não tem competência. Não compete nem ao por, nem ao conter. Mas a gente vai ver que eles estão relacionados, sem dúvida. É uma questão também de mira. Todos eles estão no alvo, mas eles estão no centro. Eles são pontuações no alvo, mas eles não estão no centro. E o centro do alvo, embora seja um lugar entre outros, o centro do alvo é o que faz o alvo ser alvo. Apesar de, para o alvo ser alvo, ele tem que ter o perímetro do centro. Imagina que você pegar o alvo e recortar o centrinho e deixar lá só a bolinha. Até alguns acertariam. Mas ele não expressa mais as propriedades de alvo. Então, esse centro depende das relações conexas, sem dúvida. Mas as relações conexas não respondem pelo alvo. Atenção, hein? No Heidegger, eu estou brincando aqui com a metáfora de alvo, Heidegger não faz isso. Mas se a gente fosse usar a sério essa metáfora, o centro também não teria competência. Então, nem as regiões conexas, mas o centro também não tem competência. Então, o engraçado é que na história da filosofia e na história da ciência, muitas regiões conexas do alvo, que são importantes, que constituem o alvo, elas reclamavam para si a condição de centro. E elas não eram centro. E a primeira evidência que elas não são centro é reclamar a posição de centro. Por quê? Porque nem o centro responde pela coisidade. Só acha que responde quem não é o centro, então consegue se equivocar mais facilmente com isso. É mais difícil o centro se equivocar com isso. Então, quem não é o centro
tem mais chance de achar que o centro responde pela coisidade. E como não é o centro, não tem esse conhecimento, pode, de repente, especular que o centro seja ele. É por que não? Acho que eu tenho tudo para ser o centro. O conter. O que é o vaso, se não a capacidade de conter? Que loucura. Não, me desculpe, mas esse conter que está aí teve que ser colocado, me perdoe. Com todo respeito, você é super importante, mas já que a gente está falando aqui de centro, eu acho que sem se levar, né, a um estar em si, esse vaso não vai conter porra nenhuma, você me perdoa, né? Que legal que contém, mas tem que ser posto. Então, eu acho que se é para ter um centro, aí o centro tem que ser, é mais ou menos esse o debate. E aí o Heidegger coloca, olha, né, parece que o universo do por, ele tem uma agenda própria. Ele permanece, o estar em si das coisas colocam questões que permanecem em si representativamente. Tem aí tem uma, digamos assim, uma intimidade num modo de ser, para citar o Frege, entre como é que era? Entre o sentido e a referência. O sentido e a referência se comportam da mesma maneira. Olha que coisa, né? Quando eu vou, né, refletir a partir do Stelling, eu permaneço no Stelling. Então, a questão do estar em si das coisas permanece em si como questão, fenomenologicamente considerando. Ô Silvio, rapidinho, só para a coisa no original é Ding? Uhum. Tá. Exatamente. É porque tem várias palavras para coisa e algumas denotam outras coisas, né, no alemão, só para eu entender. Agora, só que você falou essa coisa. Se eu tiver enchendo muito o saco, pode falar, tá? Mas isso que você falou do Frege e tal. Porque eu tinha entendido justamente que a relação do Stehen com do Stellen, né, com Herstellen, é justamente essa coisa da caneca que você colocou com o Adalberto. Tipo, o Stellen, ele é o que faz das canecas canecas, e o Herstellen é o que faz da caneca do Adalberto uma caneca que não a sua. Não necessariamente. É uma possibilidade, não é a única, né? Tá. Todas essas coisas, elas são importantes e são possíveis, não é o objetivo do texto. O Heidegger, ele está pegando aqui, isso é uma importância de entenderem. O Heidegger está pegando aqui séculos com milhares de debatedores e concentrando em uma única frase. Então você está começando a desdobrar o negócio. Você pode pegar cada frase desse texto, identificar o momento dessa da filosofia, ou o momento em que isso foi retomado, implicações aos milhares, a ser muito denso. Mas aí um ensaio não é um tratado. Não é o caso de desdobrar esse tratado. O Heidegger vai fazer um pouquinho isso, mas vai continuar denso também. O que significa uma coisa, Adalberto? O que é uma coisa? O que é uma coisa. Quantas páginas tem o que é uma coisa? Acho que é 135. Não é muito longo mesmo, também não é muito longo. Mas você vê, né? Lá ele vai fazer isso que você quer, que você está com vontade. Aqui não é essa a nossa finalidade. Aqui a gente tem que dar um voo rasante por essa exuberância. Por isso que eu falei, concentre-se na performance. É dança, não é escultura. Certo? Se for tentar aqui pegar as esculturas implicadas, a gente vai chegar à ordem dos bilhões. São muitas consequências. Ele está fazendo aqui a história da filosofia. Ele está indo do século XX para século antes de Cristo e voltando para o século XX em 3 frases. É uma vertigem. O que é o coisico na coisa? O que é a coisa em si?
Ó, isso é a formulação do Kant. Não chegaremos à coisa em si enquanto o nosso pensamento não tenha alcançado alguma vez a coisa como coisa. Então, a coisa como coisa, que é o coisico na coisa, não é nem o universo do Stelling, nem o universo do continente. O cântaro é uma coisa, como o vaso, Gefas. Na verdade, este continente facente necessita de uma produção. Mas a qualidade de ter sido produzido, Hergesternheit, uma coisa assim, né? Hergestellheit, pelo oleiro, não perfaz de modo nenhum o que é próprio do cântaro enquanto cântaro. Então, você veja só, a gente pode ficar pensando nas implicações do Stelling, não é o objetivo do termo, ele está dizendo que não perfaz, de modo nenhum, por nenhum modo, que eu estruture os elementos relevantes para o campo do por, nenhum deles perfaz o cântaro enquanto cântaro, só enquanto objeto. O cântaro não é vaso porque tenha sido produzido. Mas o cântaro precisou ser produzido, porque ele é este vaso. Então, embora o cântaro tenha precisado ser produzido, o cântaro não é vaso por causa disso. Sem dúvida, a produção faz entrar o cântaro no que lhe é próprio. Aqui é a questão que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Sem dúvida, a produção faz entrar o cântaro no que lhe é próprio. Apenas este próprio de ser do cântaro não é produto da produção. Puta que aqui, gente, é outra frase tutelar. Na maioria das reflexões, a gente se perde de milhares de maneiras diferentes nisso. A gente, indagando um fenômeno, a gente acaba se perdendo no que faz um determinado fenômeno entrar na sua circunstância. O que leva ele a entrar naquilo que ele é. Na música é quase só isso. Por isso que o pessoal na ECA ficou com o cabelo em pé quando eu perguntei o que dá a condição de possibilidade do sentido musical, da tonalidade, das formas. Ninguém nem se preocupou com isso. Por quê? Porque eles estão muito mais preocupados com aquilo que me conduz, aquilo que me leva àquela pequena circunstância. Então, está muito preocupado, por exemplo, com uma técnica específica de harmonização, com uma técnica específica de análise. Quando eu pergunto, mas eu estou vendo aqui que isso é música e não outra coisa. Como David Lewin, eu estava indagando na ECA pela musicalidade da música. Que é o que fazia, por exemplo, o Ricardo pensar nos elementos musicais dos fenômenos não musicais, tanto quanto das características extramusicais da própria musicalidade. Mas você imagina, lá na ECA, os caras... Eu estava falando da música enquanto música. A música, musica. O que é o músico na música? O músico não como indicativo de sujeito, mas como indicativo de essência. O que é o músico na música? Qual a musicalidade da música? Não, eles não queriam saber, eles queriam saber
sobre uma determinada técnica de harmonização, sobre uma teoria que abarcasse os problemas dos vários tonalismos, que também são importantes. Mas, nesse caso, eles estavam pensando ou em vários pores diferentes, em vários meios de produzir a música, ou eles estavam pensando em várias formas de conter essa musicalidade, mas sem pensar a musicalidade ela mesma. Que é difícil, é claro que é difícil. Mas no caso deles, eu não consegui nem acender o problema, nem acender a questão. Eles não acenderam a questão nessa direção. Foi impossível. Silvio, falei? E tem sido impossível, aliás. Muitas reflexões teóricas partem disso. Quando eu falo, por exemplo, que o Lewin, no artigo de 82, ele está formulando a condição de possibilidade de toda relação funcional tonal possível, e que a partir da formulação dele, a gente percebe que a grande maioria das possibilidades tonais nem foram sequer aventadas, ninguém entende. Quando eu proponho que o teorema do Lewin estabelece de maneira mensurável um caminho da indiferenciação do uníssono para a diversidade de relações tonais, que é uma coisa que está articulado no teorema do Lewin, ainda que ele não expressa diretamente, todo mundo acha uma loucura. Mas acha uma loucura porque eles ignoram que o David Lewin era heideggeriano. Era um fenomenólogo. Tudo bem que ele era musicólogo, historiador, matemático, ele era todas essas coisas, logicista, ele era todas essas coisas, mas ele era também um fenomenólogo. Por isso que até hoje o David Lewin é incompreendido. Por isso que até hoje o artigo de 82 é o artigo que o Paulo de Tarso me deu para apresentar na ECA como um artigo que até hoje não foi compreendido. E eu me concentrei nas primeiras páginas do artigo. Todo mundo pega esse artigo e já vai direto de maneira doutrinária para as páginas seguintes, que é onde estabelece a teoria transformacional, os tipos de transformação. Todo mundo corre para o por. E nem se questiona muito da legitimidade disso. Depois isso foi abandonado, claro, porque ninguém entende a implicação disso. Então eu uso, aproprio das teorias, depois abandono. Vira uma taxonomia. Também serve uma taxonomia. O que é a taxonomia transformacional? É um tipo de por. É um tipo de Stelling. Mas é um Stelling possibilitado no artigo do Lewin por uma reflexão da continência, do continente musical relacionado à musicalidade da música, que ele articula no começo do artigo em termos formais. Não é porque é um sistema formal, lógico-matemático, que deixou de ser fenomenológico. Essa que é a questão. Diga, Adalberto. Não, estava certo a sua sensação de que o livro era bem mais longo. Não entendi. Você estava certo que a coisa é um texto bem mais longo, é 240 páginas. É que no PDF ele está duplicado, assim, aparece só como duas páginas, aparece como uma. Esse aí, você encarou, né, Adalberto? É uma aventura, né? Você encarou. É foda. Então vamos lá. Retomando o 13, tá, gente? Sem dúvida, a produção faz entrar o cântaro no que lhe é próprio. Apenas este próprio do ser do cântaro não é produto da produção. E é por isso que a produção não leva a ele. Porque ele não foi produzido pela produção.
Então, ainda que uma vez que o produto foi produzido, ele está lá, o que é próprio desse produzido não foi produzido junto com a produção, que é a propriedade. Um dos nomes disso é propriedade, outro nome disso é quididade. São conceitos medievais. Esseidade, a quiditas, são todos aspectos desses elementos que não se dão com produzir. E isto é um caminho para o coisico. É claro que o Heidegger não está aqui escolhendo uma outra estratégia para falar de esseidade, né, de propriedade, de quididade. Todos esses, depois, vão ser, de algum modo, um elemento em relação com o por, mas de uma maneira muito mais sofisticada e muito mais pormenorizada, que aí a lógica medieval é uma coisa exuberante demais que a gente tinha que estudar também, que é cheio de recursos. Mas ele está se dirigindo aqui para um lugar em que o que faz a coisa ser coisa não vai ser redutível a nenhum desses conceitos já existentes, porque ele ainda não foi pensado. Ele ainda não foi pensado. Por isso que ele coloca apenas este próprio de ser, esse próprio do ser do cântaro, não é produto da produção. Uma vez fabricado, o cântaro que está por si mesmo tem de se conter reunido no estar por si mesmo, no entrar no que lhe é próprio. Certamente o cântaro, quando do processo de produção de antemão, tem de mostrar seu aspecto ao produtor. Mas o que se mostra, o aspecto, eidos, ideia, não caracteriza o cântaro, segundo a perspectiva na qual o vaso, como a fazer, se confronta com o produtor. De novo, saiu aqui a tela, eu me perdi no texto. Eu me distraí. Mas o que se mostra, o aspecto, eidos, ideia, só caracteriza o cântaro segundo a perspectiva na qual o vaso, como a fazer, se confronta com o produtor. Notem agora, o eidos não é produzido com o vaso. Ele faz parte disso que contribui para o vaso estar em si, e ele não é produto da produção, por várias razões. Uma delas é que o produtor, o oleiro, já tem que ter ideia de vaso pronta para fazer o vaso. E vai fazer por acidente e erro, nem seria possível, porque se não tivesse ideia nenhuma. Mesmo se ele não tiver um modelo de vaso pré-figurado, ele tem a necessidade, que é indicativo do que ele necessita, enquanto modelo. Então, o eidos não é redutível ao produzir. E o legal é que ele foi para outra causa aristotélica, que é a causa formal, que é uma coisa que está no Aristóteles. Para a xícara estar aqui, ela precisa de uma causa eficiente. Um oleiro, que no nosso caso é de uma máquina, né, fez essa xícara para a gente. Para mim, aqui em particular. Mas para fazer, ela tinha que ter prefigurado a forma dessa xícara, que é a causa formal. Então aqui tem duas causas aristotélicas. Ele está dizendo, mas essa causa formal, tradicional, também não vai responder pelo coisico. Por quê? Porque ela apenas responde pelo a fazer confrontado com o produtor. E é verdade, a causa formal ela tem esse sentido aristotélico em relação à causa eficiente. É a irredutibilidade recíproca de uma causa para outra.
as causas estão relacionadas de maneira não funcional, elas não se confundem. Elas configuram uma unidade, uma tetronidade, mas elas não se confundem, é uma unidade complexa. Todavia, o que é o vaso que tem tal aspecto, enquanto seja este cântaro? O que e como é o cântaro, enquanto esta coisa cântaro? Jamais se pode conhecer e muito menos adequadamente pensar através do enfoque do aspecto, da ideia. Eis porque Platão, que se representa eis porque Platão, que se representa a presença do que se apresenta a partir do aspecto, tão pouco pensou o ser da coisa quanto Aristóteles e todos os pensadores subsequentes. Pelo contrário, Platão apreendeu de maneira determinante para as épocas posteriores todo o presente como objeto do produzir. Em vez de objeto, digamos com mais exatidão, proveniente, herstand. Isso tem a ver, né? Isso tem uma relação, alguma relação com Sterling, isso vai ter. No pleno ser do proveniente, domina um duplo provir. De um lado, o provir no sentido de originar-se de causalidade. Seja ele um produzir-se ou um ser produzido. De outro lado, o provir no sentido da vinda do produzido à não ocultação do já presente, ou seja, o fenômeno. Aquilo que aparece a um sujeito. Seja como percepção, como representação, como ideia. Isto faz relação com aquela frase anterior. O terrificante é aquilo que faz sair tudo o que é de seu ser anterior. Ou seja, a supressão das instâncias já estava a caminho. Pelo menos há mais de 2000 anos. Espera um pouquinho aqui que eu acho que tocou aqui, peraí. Era a Juliette mandando coisa da Musmate. Olha agora para onde ele vai. No entanto, nenhum representar do presente, no sentido de coisa que você escreveu, não pode ser. Ah, você achou meu artigo da Musmate lá atrás. Ah, entendi. Mas lá está muito comprimido, tem mais coisa escrita. Tem também outra parte, tem uma parte anterior antes, não na Musmate, mas na Ampom de 2016. Então é como se fosse o mesmo artigo em duas partes, publicados no mesmo ano. No entanto, nenhum representar do presente, no sentido de provindo e de objetado, alcança a coisa enquanto coisa. A coisidade da coisa assenta no que ele, cântaro, é enquanto vaso. E aqui ele vai começar um outro caminho, né? Vamos só antecipar cenas do próximo capítulo, mas a gente vai ter que retomar do 15. Não percebemos o continente do vaso quando... Desculpa. Nós preenchemos...
nós percebemos o continente do vaso quando enchemos o cântaro. Fundo e paredes do cântaro assumem, evidentemente, o conter. Mas devagar, quando enchemos o cântaro de vinho, vertemos o vinho nas paredes e no fundo, no máximo, vertemos entre as paredes e sobre o fundo. Certo? Gente, vamos continuar semana que vem, retomar do 15, tá? Tá bom? Tranquilo. Tá bom, Silvio. Então tá bom, gente. Então, obrigado por todos. Desculpem hoje ser muito rápido, tá? E semana que vem a gente continua. Muito obrigado, Silvio. Até. Um abraço, gente. Obrigado vocês, queridos.